Muita gente diz que quer receber feedback para crescer na carreira, mas pede da pior forma possível. É aquele clássico: o que eu posso melhorar? Me diga aí pontos que eu tô bem e pontos que eu posso melhorar. Mas esse tipo de pergunta, ele acaba sendo genérico demais, traz respostas vagas demais e não é muito eficiente. Então, nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas que eu utilizei, que eu aprendi ao longo da carreira, de como pedir feedback de maneira mais eficiente que possa trazer bons resultados pra gente. Primeiramente, você precisa conversar com o seu líder, com o seu gestor. Ele vai te trazer os pontos em que você precisa dar bastante atenção para melhorar, assim como também vai trazer pontos positivos. E de onde é que ele tira esses pontos? Duas formas. A primeira forma é trabalhando com você há algum tempo e te observando. Ele observou que em alguns pontos você mandou bem, em alguns pontos você não atuou como deveria. E o principal, e que você precisa ter bastante noção, é a carreira ladder, que normalmente grandes empresas, médias empresas e hoje até pequenas empresas, eles usam a carreira ladder, né? Eles criam uma carreira ladder. E o que é essa carreira ladder? É basicamente um documento ali onde ele fala o que cada habilidade que você precisa ter em cada nível, em cada cargo dentro da sua empresa. Então, é através desse documento também que ele traz pontos que você precisa saber e melhorar e atuar da melhor forma possível dentro da empresa, beleza? Tá, beleza, ele trouxe os pontos, mas eu preciso ter clareza, né? Saber exatamente quais pontos específicos ele tá me mostrando ali que é emergente e que eu preciso melhorar. Ele vai te falar alguns pontos e é crucial que você entenda com exemplos, faça perguntas, realmente deixe tudo no preto no branco ali para entender o que ele quis dizer para você. E se for necessário, pergunte para ele também, tá, entendi, você me trouxe esses pontos, mas como que eu posso trabalhar nesses pontos? Me diz pontos de ações que eu posso fazer, atuar para que eu tenha uma melhoria, correto? Então, você precisa estar alinhado, alinhe com ele, tente entender todos os pontos, não seja reativo e tente escutá-lo, tente entender, peça que ele traga bastante exemplo, né, para você ficar mais entendível possível sobre aquele determinado ponto que ele trouxe. Beleza. Depois dessas reuniões que eu tive com o meu gestor, agora eu já entendo os pontos. Ele trouxe para mim 5 pontos ali, emergentes ali, que eu preciso trabalhar e melhorar no meu dia a dia de trabalho. Tá, e o que eu faço agora? Preciso pedir feedback, né? Mas você não pode pensar em tentar melhorar tudo de uma vez. Você precisa focar em 3 pontos principais, aqueles pontos que mais chamam a atenção dele, que ele mais comentou durante os feedbacks. Pegue esses 3 pontos e vá pedir feedback, tente focar em melhorar esses 3 pontos por vez. Não vá tentar melhorar tudo, porque isso vai te gerar muita ansiedade, muitos problemas e você vai acabar parando no meio do caminho, enfim, não vai conseguir ajustar nada no final das contas. Então, beleza, vou pegar 3 pontos. Agora imagina, vamos fazer aqui de uma maneira prática. Imagina que os 3 pontos que o teu líder citou foram complexidade de código, participação em reuniões e proatividade. Beleza, foi esses 3 pontos que ele levantou para mim e ele disse: Cláudia, isso aqui é crucial para o seu crescimento. Tá, vou pensar agora como que eu vou pedir esse feedback. Então, vamos para o primeiro ponto, né? A gente falou sobre complexidade de código. Quando você for pedir feedback, você pergunta dos seus colegas, escreve o texto lá, manda através de plataformas e ferramentas de feedbacks que existem dentro da sua empresa, podem existir, ou manda uma mensagem mesmo para a pessoa perguntando: Oi, tudo bom? Eu gostaria de saber sua opinião sobre como está a minha evolução técnica. Você percebeu que meus PRs estão mais simples, estão muito complexos de entender? Me ajuda dando uma analisada aqui. E aí, se for possível, você envia PRs que você abriu, 1, 2, 3 PRs, e manda para a pessoa perguntando:
amigo, me ajuda a entender aqui se meu código está muito complexo, se minhas soluções estão muito complexas. Você pode me ajudar me dando esse feedback? Manda esse feedback, manda esse pedido de feedback para 1, 2, 3 pessoas, 3 pares que você acha que pode te ajudar ali naquele momento, principalmente para o seu líder técnico ali, e ele vai te dar o retorno. Então, a pergunta foi bem específica, o ponto foi específico, você trouxe PRs, né, para dar de exemplo para a pessoa não ficar perdida ali em como te responder, beleza? O segundo ponto que eu falei é participações em reuniões, né? É muito comum que os líderes normalmente cheguem e falem, cara, eu tô precisando que você participe mais, fale mais nas reuniões. Tá, e como é que você vai pedir esse feedback? Você começa atuando um pouquinho mais e pergunta, poxa, amigo, você poderia me ajudar? Me dá uma opinião sobre como eu posso contribuir mais durante as reuniões. Você vê que minha participação tá aumentando, tá pequena, no que mais que eu posso contribuir? Me ajuda me dando dicas ali, ou então me dá uma oportunidade também de guiar essas reuniões, de dar minhas opiniões, né? Às vezes até o ambiente que você tá pode ser que você não se sinta tão confortável para participar, tem sua opinião, mas não consegue colocar essa opinião em prática. Então, peça ajuda nesses feedbacks também, peça feedback e pergunte para as pessoas, poxa, cara, eu até sei como contribuir, mas eu não me sinto à vontade, me ajuda com isso? Então as pessoas vão te informar nesse feedback a maneira que elas enxergam, né, que você pode melhorar. De novo, a pergunta foi clara, objetiva e simples de responder, né? Foi um escopo ali bem fechadinho para a pessoa te ajudar. O terceiro ponto é com relação à produtividade, né? Meu gestor falou, pô, minha produtividade não está sendo muito boa ali, então eu preciso entender como e quando, né, eu vou ser proativa ali. E aí você pode mandar uma mensagem nesse seu feedback ali, nesse texto, você pergunta, em relação à minha produtividade, né? Você sente falta de eu participar mais? Você sente falta de eu ser proativa ali, pegar um problema que surgiu, de antecipar problemas, de falar mais sobre qualquer problema que surge ali durante o meio do caminho? Me ajuda a identificar pontos ali em que eu posso ser mais proativo? Me diz algum momento, você se lembra de alguma situação em que eu tinha a faca e o queijo na mão e não soube utilizar, né? Então, esse é outro exemplo de pedido de feedback ali que você pode fazer para as pessoas. E aí aqui eu dei 3 exemplos, né? E cada exemplo eu falei de maneira separada, mas vocês podem fazer um punhado assim desses exemplos todos, né? Colocar num texto ali, o ChatGPT tá para isso, né? Pede pro ChatGPT ali simplificar, deixar num texto tudo junto e enviar isso para os seus pares, para os seus líderes, para as pessoas que você tem ali ao redor e que podem te ajudar. Isso é a maneira simples de aproveitar as pessoas que estão ao seu redor, né? De ter uma equipe ali que possa te ajudar no teu crescimento, né? Enfim, depois que você pedir esse feedback, né? Primeira vez que você for pedir esse feedback, você vai receber um resultado, beleza? Possa ser que ali eles evidenciem cada vez mais aquela opinião do seu líder ali. O líder, ele não tá ali dando opinião da cabeça dele. Algumas outras pessoas também deram essa perspectiva para ele, né? Então isso vai ficar bem mais evidente para você quais pontos você precisa melhorar, beleza? Aí você cria esses planos de ações com a ajuda desses seus pares, né? No final de 3 semanas, 4 semanas, 2 meses ali, você trabalha dentro desses pontos, ativamente dentro desses pontos, sempre lembrando isso, bota uma plaquinha ali na sua mesa ali, tentando lembrar de trabalhar esses pontos. E aí depois de 2 meses, né, enfim, você estabelece um tempo, você pede novamente esse feedback. Do mesmo jeito, você pergunta, cara, já se passaram 2 meses que eu te pedi aquele feedback, eu trabalhei em cima desses pontos, você pode me reavaliar? E aí manda aquela mensagem de novo, avisa as pessoas, e aí você vai ter outro feedback, né? Com evidências de que você melhorou ou evidências de que você não melhorou. E aí é preocupante, né? Porque aí você precisa novamente chegar, conversar com essas pessoas e entender ponto a ponto realmente o que está faltando para melhorar nesses pontos que foram citados. Então, é isso, uma maneira prática e simples de você pedir feedback e que pode te ajudar muito na tua carreira. Então,
pedir feedback também é algo que a gente precisa praticar, precisa aprender, né? Não é do dia para a noite e que a gente vai ter essa noção. E foram muitos feedbacks que eu pedi no passado de forma genérica e que realmente não me ajudou muito. E aí, depois de um tempo, eu fui criando essa técnica, né? Algumas pessoas foram me ensinando, foram me passando, e hoje eu tô aqui tentando ajudar você aí que tá assistindo esse vídeo. Então, vamos lá, te convido a praticar, a pedir feedback hoje, essa semana, para os seus pares. Boa sorte!